Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gustavo e eu pretendo apresentar a vocês uma série de vídeos que eu vou chamar de Projeto Análises Clínicas. Antes que eu me esqueça, se inscrevam no canal, deem um like, apertem o sininho para mais notificações e, como muitos outros dizem, bora pro vídeo! Então, galera, esse é o Projeto Análises Clínicas. Falar sobre esse tema, ele é bastante extenso, ele é bastante complexo e vai ser um tema que vai dar uma boa noção para todo mundo que quiser assistir o vídeo sobre muitos e muitos exames que são feitos em laboratórios. Desde aqueles que a gente acha que podem ser extremamente exames simples até os mais complexos. A gente vai começar falando sobre um tema relacionado à infectologia clínica. Está muito na moda agora ouvir falar sobre Covid, mas vamos começar falando sobre doenças que existem há muito mais tempo no nosso meio. E aquela que nós vamos começar vai ser a hepatite A. Tem muito para se falar sobre hepatite A, né? Muito sobre a sorologia, muito sobre sua forma de transmissão, quem é o vírus. Então vamos conhecer um pouquinho dele. Primeiramente, gente, vamos fazer um perfil cronológico aqui, tá? Como eu disse, hepatite A é um vírus que existe no nosso meio há muito tempo. Em 1745, Cleghorn, que foi citado num artigo em Cochrane em 1912, foi o primeiro médico a relatar por escrito uma epidemia na ilha de Minorca, quando ele estava lá presente, nos anos de 1974 a 1749. E esse relato dele foi publicado em 1751. Depois, um outro rapaz, um chamado Virchow, né, um médico também, ele introduziu o nome icterícia catarral. Icterícia catarral basicamente é uma icterícia com pigmentos biliares na urina. Na sequência, em 1908, McDonald's, não aquele do lanche, né, utilizaram a palavra vírus ao se referir à doença, né, mas eles tinham essa utilização numa conotação por ter uma ideia de que esse seria o agente lesivo. Já em 1912, Edward Alfred Cochrane, esse outro rapaz aí, né, ele fez a primeira descrição sistematizada da doença. E em 1931 a 1969, alguns relatos e alguns novos descobrimentos sobre a doença foram feitos. Realmente se reafirmou que era um vírus, realmente se reafirmou que a doença era transmissível através de material fecal oral, né? Mas nenhuma dessas foram descobertas de grande interesse. Já em 1973, aí sim, Feinstein e alguns outros colegas, né, através do uso de microscopia eletrônica, descreveram e fizeram a primeira descoberta do vírus da hepatite A. Né, foi a primeira descrição sistematizada já da doença. E em 1975, Provost, né, ele criou um teste baseado na metodologia de fixação do complemento para poder identificar pacientes agudamente infectados pelo vírus da hepatite A. E em 1975, também por Cell, já criou um método sorológico primeiro, né, que era um radioimunessaio, para que a gente pudesse, então, fazer a identificação dos anticorpos, principalmente o IgM.
Assim como em 1979, Bradley, né, pegou as características do teste de radioimunensaio e adaptou para os testes de ELISA, que são testes imunoenzimáticos com um resultado cromógeno, né, ou seja, com menos perigo de exposição a elementos radioisotópicos. E em 1992, a SmithKline e a Merck Sharp Dome, né, já colocaram vacinas disponíveis no mercado com vírus atenuados e que foram licenciadas desde 1995 pelo FDA e são amplamente utilizados basicamente em todos os lugares do mundo. Bom, gente, depois de conhecer fatos cronológicos, vamos estudar um pouco sobre o vírus. O vírus da hepatite A pertence à família Picornaviridae, do gênero Hepatovírus, ou seja, é um vírus de RNA pequeno e que tem como alvo principal o fígado. O RNA viral é de fita simples, com sentido positivo, portanto, ele está pronto para tradução. O RNA genômico está associado covalentemente à proteína VPG na extremidade 5' não codificante, tendo então esse papel importante na iniciação da transcrição. E o RNA genômico também, e algumas proteínas não estruturais associadas, são envoltas em um capsídeo com simetria icosaédrica e sem envelope. A forma mais comum da transmissão é a fecal-oral, através da ingestão do vírus com alimentos ou água contaminados. E ela pode ser epidêmica ou esporádica, dependendo do grau de imunização da população local. A infecção vai diminuindo na medida em que as condições higiênicas vão melhorando. Como o período de viremia é curto e a concentração de vírus no sangue é baixa, a transmissão por sangue ou material por ele contaminado é raro, mas pode ocorrer se o material injetado, seja o soro ou o sangue, tiver sido originado de um indivíduo no período de incubação ou na primeira semana da doença. Gente, agora vamos fazer um momento de intervalo. E enquanto isso, novamente, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. É rapidinho, em menos de 5 segundos vocês fazem isso. Eu não gosto de colocar dados epidemiológicos, porque eles são dinâmicos e estão em constante atualização. Porém, na área da infectologia, eles são completamente fundamentais. A hepatite A, em relação à epidemiologia, ela tem uma distribuição universal, sendo endêmica em muitas regiões, mas a prevalência da infecção varia muito com o grau de higiene e com as facilidades sanitárias disponíveis para as populações. De 1919 a 2019, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, confirmou mais de 670 mil casos de hepatite virais, e desses, aproximadamente 25 são relacionados à hepatite A. Este gráfico mostra a distribuição da hepatite A em proporção com outras regiões do Brasil, e podemos notar que mais de 50% dos casos são nas regiões Nordeste e Norte. Entre 2009 e 2019, a taxa de incidência da hepatite A apresentou uma importante queda, atingindo a marca de 0,4 por 100 mil habitantes. Isso pode ser um indicador bastante bom e que mostra que as condições sanitárias estão tendo uma melhora. Quando ranqueadas as taxas de incidência por estado e capital, ou federação, ou unidade federativa e capital, em 2019, também podemos observar que 11 delas ainda apresentaram uma taxa superior à nacional, sendo que Roraima e Rondônia são as que têm as maiores taxas.
E quando comparamos a proporção de casos de hepatite A entre homens e mulheres pelo período de 2009 e 2019, a gente consegue observar também que a taxa entre homens é sempre um pouco maior que a taxa em mulheres. Isso, pela razão entre os sexos, corresponde cerca de 20%. O que a gente pode tentar explicar esse aumento é a possibilidade da transmissão fecal-oral na prática do homossexualismo masculino, que é uma forma de transmissão, porém é pouco observada. E, por fim, quando analisamos a categoria de exposições em homens de 20 a 39 anos no período de 2014 a 2019, observamos que até 2015 o mecanismo mais provável de infecção fosse os alimentos contaminados. E de 2016 a 2019, a gente consegue notar que existe um aumento de casos transmitidos por via fecal-oral associado à prática sexual. A hepatite A, como já dito, ocorre como infecção esporádica, onde vemos que a idade é muito variável, isso é, infectando tanto crianças como adultos, especialmente em regiões não endêmicas, e como infecção epidêmica, onde as crianças são alvo nas regiões endêmicas e jovens e adultos nas regiões não endêmicas. Em qualquer circunstância, a infecção com o vírus da hepatite A pode resultar em infecção assintomática, ou uma infecção sintomática anictérica, ou também numa infecção sintomática ictérica. As formas clínicas da hepatite A são geralmente a aguda, em cerca de 99% dos casos. Não há desenvolvimento de forma crônica. E, em cerca de 15% das pessoas infectadas, as manifestações podem persistir discretamente por até 6 meses, com um eventual reaparecimento das manifestações clínicas. Já que citamos manifestações clínicas, vamos falar um pouco sobre elas. Geralmente, quando presente, os sintomas são inespecíficos e se manifestam como fadiga, mal-estar, febre e dores musculares. Esses sintomas podem ser seguidos de alterações gastrointestinais, tais como enjoo, vômitos, dores abdominais, constipação e diarreia. E a presença da urina escurecida ocorre um pouco antes da fase da icterícia. Agora vamos ver sobre essas fases clínicas. Num primeiro momento, ocorre a incubação, ou também chamado período pré-clínico, que pode durar de 10 a 50 dias, com uma média de 30 dias, sem que haja o aparecimento dos sintomas, mas já pode começar a haver a transmissão do vírus nas fezes. Logo em seguida, vem a fase prodrômica, com o aparecimento dos sintomas. A fase ictérica inicia 1 semana a 10 dias após o aparecimento dos sintomas, e nem todos os infectados apresentarão essa fase. Por fim, temos o período de convalescência ou resolução da doença, em que o paciente adquire imunidade duradoura. Bom, gente, vamos falar sobre o curso clínico da doença. Como podemos observar pelo gráfico, a evolução da hepatite A é, de modo geral, muito boa, com baixíssimas taxas de mortalidade. Nós podemos segmentar esse gráfico para facilitar sua compreensão. Inicialmente, teremos o período de infecção, que é quando entramos em contato com o vírus e a nossa imunidade inata começa a agir. Mesmo sobrepassando as barreiras como saliva, secreções faríngeas e pH gástrico, o vírus passa ao sistema porta, encontra seus receptores nos hepatócitos e começa a se multiplicar. Neste momento, a nossa imunidade celular entra em ação, mas como a infecção tem uma taxa de multiplicação bem rápida, muitos vírus completos e incompletos, liberados dos hepatócitos infectados, vão parar nas fezes e serão excretados, podendo infectar o meio ambiente, alimentos, água e outros indivíduos. Logo em seguida, as células apresentadoras de antígeno mostrarão seu conteúdo para os linfócitos B,
que irão gerar os anticorpos específicos. Neste momento, já também consegue ser observado um aumento da alanina aminotransferase, a ALT. Sua elevação culmina com o máximo dos sintomas e entre eles também pode estar presente a icterícia. Lógico que nesse caso haverá presença também de taxas elevadas de bilirrubina total no sangue do paciente. O primeiro anticorpo a aparecer é a anti-RAV-IgM. Essa classe de anticorpo, por ser pentamérica, tem como característica uma atividade destrutiva maior em relação ao patógeno. Ela é considerada a imunoglobulina de fase aguda e vai perdurar por cerca de 3 a 4 meses. Em alguns casos mais complicados, pode chegar a cerca de 6 meses. Logo em seguida, ocorre a presença da anti-RAV-IgG. Essa imunoglobulina está associada à imunidade, e sua presença garante que a doença não ocorrerá novamente. Chegamos no ponto diagnóstico laboratorial. É bem certo que não existem alterações laboratoriais que sejam típicas da hepatite A. Na bioquímica, pode ser solicitada a ALT, principalmente se uma das queixas do paciente for dor abdominal na região do hipocôndrio direito, e as bilirrubinas no caso da presença da icterícia. Também sabemos que a maior parte dos indivíduos infectados estão na faixa etária de 0 a 14 anos, e na introdução também vimos que esse é um evento imunoprevenível. Mas como o foco nesse tópico é a infectologia, são basicamente dois exames, o anti-RAV-IgM e o anti-RAV-IgG. Embora existam várias metodologias, o método de ELISA é o mais comum, uma por causa do custo, normalmente é o método mais barato. De acordo com os marcadores sorológicos, podemos chegar a 3 possíveis resultados laboratoriais. Anti-RAV-IgM e anti-RAV-IgG, ou total, ambos não reagentes, dando uma ideia de que o indivíduo é suscetível. O anti-RAV-IgM e o anti-RAV-IgG, ambos reagentes, podemos dizer que o paciente está numa infecção aguda. E o anti-RAV-IgM não reagente com o anti-RAV-IgG reagente, como se fosse uma infecção pregressa ou o indivíduo vacinado. O tratamento normalmente será aplicado por escolha médica. Neste ou em outros vídeos, eu não vou indicar o tratamento, porém, só vou comentar de forma breve. No caso da hepatite A, nenhum tipo de medicamento é necessário, exceto se for para eliminar algum sintoma bastante incômodo para o paciente. O acompanhamento deve ser feito observando as dosagens de ALT e da bilirrubina, esta, obviamente, quando a icterícia estiver presente. O médico pode considerar a alta do paciente quando as transaminases estiverem próximos da normalidade, ou mesmo dentro da normalidade. Em relação ao repouso, cabe salientar que não existe evidência sobre a melhora do quadro clínico. A prevenção ou a imunoprofilaxia. Atualmente existem 2 vacinas no mercado, ambas com vírus inativado pela formalina. A Avrix, da SmithKline, e a Vacta, da Merck, também ambas licenciadas para crianças acima de 2 anos de idade e depois formas para jovens e adultos. As duas são bastante imunogênicas e de grande eficácia, induzindo a soroconversão em 90 a 98% dos casos após a primeira dose e cerca de 100% dos casos após a segunda dose. Entre as doses existe um intervalo de 6 meses. A gente tem situações em que a imunogenicidade pode ser reduzida, como o fato de pacientes imunocomprometidos responderem um pouco menos do que pacientes sadios. Outro público que também tem uma resposta inferior são aqueles que foram submetidos a transplante hepático. Gente, muito obrigado pela atenção. Deixem seus comentários para a melhoria dos próximos vídeos. Também deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados quando eu lançar outros vídeos da mesma área. Até uma próxima e fiquem com Deus.